Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. E aí, você já se inscreveu no nosso canal? Já viu o episódio de ontem? O que você achou? Já está acompanhando a gente nas redes sociais? Já aproveita e já segue a gente aí, porque a semana hoje é terça-feira e a gente já vai começando aí com tudo. Assim como foi segunda-feira de política, aqui também nós vamos falar de política e também de Cuiabá principalmente. Nós estamos tendo a honra de receber o secretário de Fazenda de Cuiabá, o senhor Marcelo Bussic, que é aí o secretário da gestão do novo prefeito, Abílio Brunini. Tudo bem, secretário? Tudo bem. O senhor está vindo aqui pela primeira vez no podcast? No podcast é a primeira vez. Já, no site eu já vim em outras oportunidades, mas no podcast a gente está vindo pela primeira vez. E eu agradeço o convite de estar aqui, a gente esclarecendo alguns pontos e falando um pouquinho da gestão, do início da gestão do prefeito Abílio Brunini. Pois é, a gestão dele já está com 40 dias, 50? Já está com 50 e poucos dias já. 50 e poucos dias, né? E essa semana a prefeitura informou que o rombo deixado pela gestão anterior chega a bilhões. Eu queria que o senhor explicasse como que foi essa descoberta. Sim, agora a gente já tem números oficiais, o balanço foi publicado na semana passada, está público no portal da Transparência da Prefeitura de Cuiabá, no menu Contas Públicas, toda a população, a imprensa tem acesso ao balanço da prefeitura. Se for falar em números de restos a pagar, despesas com fornecedores, nós temos em torno de 530 milhões de reais. Despesas que não foram pagas, foram contratadas e não foram pagas. Se nós formos falar de retenções que ocorreram em folha de pagamento, em notas fiscais de prestadores de serviços, nos últimos 5 anos, nós chegamos no estoque de 249 milhões de reais, que não foram repassados a quem é de direito daquelas retenções. Se for falar da dívida consolidada, toda a dívida da prefeitura, nós chegamos ao montante de 2 bilhões e 300 milhões de reais, que em 31 de dezembro de 2024 chegou esse montante. Lembrando que a gestão anterior, quando ela tomou posse na prefeitura, essa dívida consolidada era de 529 milhões. Isso nós percebemos a escalada do endividamento da prefeitura, que é com dívida com fornecedores, retenções, empréstimos e também com parcelamentos de INSS, FGTS, Cuiabaprev e outros tipos de parcelamentos que foram feitos, que nós chegamos a esse montante de 2 bilhões e 300 milhões de dívida consolidada líquida que a prefeitura tem. Então, é um número gigantesco que mostra claramente, não em palavras, mas em números que estão estampados no balanço da prefeitura, feito pela Contadoria Geral do município de Cuiabá, o crescente endividamento que ocorreu da máquina pública. E isso tudo precariza os serviços, o atendimento da população, e não só precariza, mas deixa de ofertar os serviços necessários porque se endividou demais, né? Isso, no público, é a mesma situação que ocorre com a vida da gente. Se a gente tem muita conta para pagar, a gente deixa de investir em determinadas áreas. E na prefeitura não foi diferente disso. Então, por isso que o prefeito Abílio declarou calamidade financeira, para a gente tentar reorganizar tudo isso que está posto e recuperar a credibilidade da Prefeitura de Cuiabá perante a todos, né? Primeiro ao servidor, que ficou com o salário atrasado, direito de férias, horas extras, vários tipos de verbas dos servidores que não foram pagas. Ao fornecedor, que só de restos a pagar 530 milhões, fora as despesas sem empenho, que no balanço está com em torno de 402 milhões de reais de despesas que não foram empenhadas, foram feitas sem autorização legislativa, que foram feitas pela gestão anterior, que pode ser visto no próprio balanço, no anexo 16 do balanço, para quem quiser dar uma olhada. Então, tudo isso compõe a dívida da prefeitura e que aí acaba prejudicando esse início de gestão, sem falar dos agendamentos. Foram feitos agendamentos de pagamentos no dia 31 de dezembro, que foram debitados na conta da prefeitura no dia 2 de janeiro. Bom, pela gestão anterior, alcançando
a gestão atual, não tinha nem competência para isso. Então, foram várias barbaridades que a gente foi surpreendido, além desse número do endividamento, como essas situações que ocorreram, que foram encaminhadas para a Controladoria Geral do município, e aí sim ela está tomando todas as medidas necessárias e representações perante aos órgãos de controle. Então, é um trabalho que a gente começou encontrando esse cenário de dificuldade diante do caos financeiro que a gestão anterior deixou e que nós estamos reorganizando nesse período da calamidade financeira para a gente equilibrar receita e despesa, para a prefeitura poder recuperar sua capacidade de investimento, credibilidade com fornecedores, servidores, atrair mais fornecedores para as disputas das licitações da prefeitura. Hoje muitos não querem sequer participar e quem participa não sabe quando vai receber. A gente quer fazer um trabalho para dar uma previsibilidade para o fornecedor, após ele apresentar a nota, quantos dias depois ele vai receber esses valores. Então está todo feito um trabalho de organização, de otimização dos processos, e junto às secretarias, liderado pelo prefeito Abílio, que está bem focado nesse resgate de Cuiabá. Secretário, então, assim, a sua missão, além de tentar deixar esse saldo positivo, que eu vejo que vai ser uma missão bem árdua, o senhor ainda tem a missão de resgatar a credibilidade da prefeitura diante dos fornecedores. Sim, exatamente. Então, hoje nós vemos essa escalada da dívida da prefeitura e nós estamos trabalhando de forma célere, junto com toda a equipe técnica da secretaria, conversando com todos os secretários, são todos focados nesse resgate de Cuiabá, que nós precisamos sim encontrar esse equilíbrio da receita e despesa e dar toda uma previsibilidade para os fornecedores, para que eles possam vir participar, atrair mais servidores locais, de fora, as nossas disputas serem amplas e eles terem uma certeza. O que o fornecedor quer, ele quer ter uma certeza. Quando ele vai receber, depois que ele prestar o serviço, passar por todo o processo de análise do fiscal de contrato, a nota atestada. Então, esse é um trabalho que é árduo, pela situação que nós encontramos, mas a gente está bem focado, bem sentando com a nossa equipe técnica diariamente, seguindo toda a linha que o prefeito Abílio nos determinou de equilíbrio, tanto que até essa união das secretarias de Fazenda e Gestão é justamente para a gente ter um controle maior numa secretaria só, de forma integrada, dos números da receita e as despesas que vai ser contratadas. Então, a criação da Secretaria de Economia foi justamente para a gente ter um controle melhor, estar numa secretaria só. Então, porque nós encontramos assim na prefeitura várias dificuldades, sistemas de informática que não conversam com o outro, como a prefeitura, como se fossem ilhas. Não é integrado. Não são integrados. Isso são coisas básicas, mas não tem na prefeitura de Cuiabá. Nós estamos fazendo todo um trabalho para organização dos sistemas, a TI própria. Nós temos agora uma secretaria adjunta de TI, onde que todas as contratações da TI vai ser num lugar só. Claro, a secretaria vai pedir, solicitar sua demanda, vai ter uma análise. É uma coisa tão simples, mas não ocorria em Cuiabá. Secretarias contratavam sistemas sem sequer ouvir a TI. Chegamos ao ponto de ter sistemas contratados que hoje tem na Prefeitura de Cuiabá. Tem sistema próprio. Então, por isso que nós atacamos os contratos de TI. O prefeito Abílio verificou isso e idealizou essa criação da Secretaria Adjunta para a gente ter um controle de todos os contratos de TI. E a gente vai gerar uma grande economia em relação aos contratos de TI, por ser serviços sobrepostos, por ter serviços que hoje têm um software próprio da prefeitura. Então, toda essa organização da gestão está sendo feita e na Secretaria de Economia a gente está fazendo esse trabalho em si. Redução de gastos, trabalho de integração dos sistemas, o controle da receita e da despesa de forma harmônica e para e passo, para que a gente possa, que hoje esse déficit que tem mensal de receita e despesa, a gente encontrar o equilíbrio e aí sim recuperar a capacidade de investimento para a prefeitura poder ampliar os seus serviços que hoje são precarizados diante desse endividamento que se deixou. Entendi. Eu anotei aqui o que foi divulgado, né? Que a dívida lá da prefeitura supera 2 bilhões e 80 contratos serão cancelados. Isso. Esses contratos vão ser cancelados por quê?
Esse é um trabalho que está sendo feito pela Comissão de Renegociação de Contratos, que hoje está sendo presidida pelo secretário Murilo Bianchini. Ele está sentando com todos os secretários das pastas, verificando a necessidade de cada contrato e como é esse GTI, como eu falei, e com cada secretário verificando a necessidade, e não tendo a necessidade desse contrato, ou ele podendo ser reduzido, vai ser feito todo esse trabalho de rescisões de contrato. Né? Isso, rescisões de contrato, e de rescisão e de aditivos de redução, né? Então, assim, eu, por exemplo, nós já fizemos já fizemos redução de contrato, de quantitativo de contrato, que nós fizemos todo um estudo junto com a equipe técnica. Nós verificamos que aquela quantidade que foi contratada e sendo paga não teria necessidade. E tem contratos que a gente rescindiu porque a gente entendeu que a gente, otimizando alguns trabalhos internos ali, não precisaria daquele trabalho de consultoria. Entendi. Todo isso está sendo feito em cada secretaria. Ele está sentando com cada secretário e fazendo essa otimização na necessidade de contrato e do quantitativo que está posto. E já chegou nesse número de 80 contratos. Nós temos uma meta de redução de 100 milhões idealizada pelo prefeito, que a gente está focado em reduzir sem prejudicar o serviço. Não é reduzir por reduzir, é sem prejudicar o serviço, e aí sim, com essa economia, a gente ampliar alguns serviços que são necessários. E aí, secretário, tem aqui 280 contratos renegociados. Qual que é esses contratos renegociados, assim, que mais a equipe do senhor fica preocupada, assim, não, que a gente tem que renegociar, porque é essencial, né? Isso, assim, a calamidade financeira decretada foi pelo prefeito bem no dia 3 de janeiro, assim, diante de todo o cenário que nós encontramos, mas sem prejudicar os serviços públicos. Então, esse foi o foco principal. A população não pode ser prejudicada diante do caos financeiro que a gestão anterior deixou. Por isso, priorizou o quê? Os contratos, a renegociação dos contratos que estão em andamento para que os serviços essenciais e contínuos continuem sendo prestados para a população. Então, esse foi o foco inicial da comissão de renegociação de contratos, que o Murilo sentou com cada secretário, priorizando para que os serviços não sejam prejudicados, e aí sim, num segundo momento, a necessidade ou não daquele contrato, daquele quantitativo. Então, esse foi o foco principal que ele está liderando. A gente acompanha também, junto com o secretário de Planejamento, Nivaldo, junto com o contador Éder Galiciani, e também com o procurador-geral do município, o Luiz Júnior. Todos os trabalhos sendo feitos em forma conjunta para que a gente atinja o objetivo o mais rápido possível, saia dessa calamidade para conseguir os avanços necessários. Entendi. Secretário, o seu nome vem sendo ofendido constantemente pelo ex-prefeito Emanuel Pinheiro. Inclusive, semana passada eu estive em um programa e ele foi bem, não vou repetir porque é muito ofensivo o que ele falou do senhor, em relação à sua personalidade, à sua carreira. O ex-prefeito Emanuel Pinheiro, vocês já tinham uma relação ali, tanto política como profissional, ou não? Ou vem de graça essas agressões? Olha, assim, eu ficaria incomodado se aquele tipo de declaração fosse de alguma pessoa de bem, né? Como não me incomoda nem um pouco. A minha relação com o Emanuel foi na Câmara de Cuiabá, né? Eu fui vereador de 2017 a 2020, eu fui presidente da CPI do Paletó, talvez por isso ele possa ter algum tipo de mágoa, mas eu não tenho nenhuma mágoa dele, né? O trabalho que a gente está fazendo é de forma técnica, né? Os números que nós estamos falando estão no balanço da prefeitura. Caso ele tenha dúvida sobre isso, ele pode acessar o portal da transparência e ele vê o tamanho do desastre para as finanças públicas que ele deixou para Cuiabá. Ele pode ir lá, ele pode acessar, ver que 249 milhões de 2020 a 2024 que foram retidos em folha, notas de prestadores de serviço não foram repassados, no qual a gestão dele deveria repassar. Ele pode ver também que dívida com fornecedores
está em torno de 530 milhões de restos a pagar da gestão dele, que ele não pagou, ele fez dívida com fornecedores, ele não pagou, deixou dívida. Ele pode ver também que a dívida consolidada líquida está em 2 bilhões e 300 milhões de reais, que ele pegou uma dívida do ex-prefeito Mauro Mendes com 529 milhões de reais de dívida consolidada líquida. Ele está entregando, depois de 8 anos, 2 bilhões e 300 de dívida consolidada líquida. Ele pode ver o que ele fez por Cuiabá. Ele pode ver por Cuiabá que ele também fez despesas sem empenho, sem autorização legislativa, que também está lá no balanço. Ele pode ir lá, ele pode olhar, verificar que não é pessoalidade, são números técnicos que foram levantados pela Contadoria Geral do município, contador Éder Galiciano, que era o contador dele. Né, na gestão dele. Então, assim... ele o mesmo contador. É o mesmo contador. É um servidor efetivo que faz um trabalho técnico e é o mesmo contador. Ele pode questionar o próprio Éder, que foi o contador dele. De repente, ele tem alguma dúvida sobre esses números, ele pode questionar o próprio contador dele também. Não é questão pessoalizada, mas é um número técnico que nós estamos encaminhando, que nós devemos encaminhar para o órgão de controle. É dever nosso demonstrar que que foram retidos, não foram repassados, que foram contratadas despesas contrariando o artigo 42 da LRF. No último ano de mandato, nos 2 últimos quadrimestres, qualquer despesa que o gestor for fazer, ele tem que deixar, ou ele paga, ou ele tem que deixar o recurso financeiro. Justamente a LRF quer evitar que fique deixando dívida para novos gestores. E, no caso, deixou. Nós também encaminhamos pela controladoria e a controladoria vai fazendo os procedimentos necessários. Então, assim, todo um dever do novo gestor que tem que fazer. E está sendo encaminhado. Os agendamentos que eu falei, sim, que nunca se viu, talvez ele pode ver que agendou 10 milhões e meio na outra gestão, que não era nem competência. Então, assim, tudo isso não são palavras, são números que estão no próprio balanço, que ele pode tomar conhecimento e saber o caos que ele deixou para Cuiabá. Porque a forma que ele usou não foi justificar aquele apontamento, mas sim atacar. Então, quem parte para o ataque, ele acabou indo por outro lado porque ele não soube se defender daqueles números que estão no balanço. Agora ele vai ter oportunidade de pegar o balanço e também se explicar. E o senhor, como o senhor disse no início da entrevista, quando o vereador, o senhor foi uma das pessoas que esteve na CPI do Paletó. E o senhor também é servidor público do Tribunal de Contas do Estado. E o senhor também foi controlador do município na gestão do Mauro Mendes. Então, assim, o senhor tem uma bagagem técnica em relação à área financeira e essa área de protocolos, vou dizer assim, em relação a balanços, a dados, a questão financeira, muito grande, pelo que eu percebi. Pela sua experiência, o senhor acha que o ex-prefeito vai acabar sendo penalizado por essas não sei, pedaladas, essas ações estranhas que a gestão do Abílio está apontando? Porque eu já vi informações que o Ministério Público, né, já foi acionado em relação à Sim. questão dos servidores, né? O senhor, pelo que o senhor vê, assim, olha, Grace, eu acho que não vai dar bom para ele, não. Ele vai ter que usar bons argumentos para justificar todas essas irregularidades. Ele vai ter que ter, porque são apontamentos sérios nas contas, né? Quando a gente fala de 249 de retenções não repassadas, a gente fala de apropriação. Né, de apropriação que foram feitas, recursos que foram segurados do servidor não foram repassados para banco, não foi repassado para plano de saúde, para sindicato, associações e para a Receita Federal, para a própria Prefeitura. Então, assim, toda essa escalada de endividamento, despesas sem empenho, despesas sem autorização legislativa, não teve anuência da Câmara Municipal. Então, ele fez despesas sem autorização legislativa. Então, ele vai ter que se explicar para a Câmara também, a Câmara, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público. São vários apontamentos que ele vai precisar assim, focar muito essa defesa dele, porque assim, são graves os apontamentos que estão estampados no balanço, que ele vai ter que se debruçar muito para se defender, né? Ocupar muito para fazer sua defesa, porque pelo jeito a defesa dele foi atacar, Sim. pessoalizar comigo.
Então, isso aí não vai resolver o problema dele, ele vai ter que se focar, ocupar muito tempo dele fazendo sua defesa em relação a esses apontamentos. E ele adiantou para mim que ele vai na CPI, se chamar ele lá na Câmara, ele vai. Está tendo propostas algumas CPI lá na Câmara Municipal, né, e que os vereadores estão fazendo, aí eu não sei como que está o andamento de cada um, qual que está aprovado ou não, aí a Câmara vai estar conduzindo todo esse processo. Mas os vereadores já solicitaram à sua pasta esses balancetes, essas coisas, para também fazer os apontamentos, tipo da questão da empresa de estacionamento, né, de contrato? Não chegou requerimentos da Câmara ainda para a nossa pasta. Mas pode chegar, pode né? Pela chegar. sua experiência, eles Sim. solicitam. Normalmente chega na Secretaria do Governo e o Governo acaba direcionando para as secretarias de modo geral, né? Que essa relação com a Câmara é feita pelo Governo e o Governo acaba distribuindo. Ainda para nós ainda não chegou, né? Aí do estacionamento rotativo deve ir para a Arsec, que lá que faz todo o controle, o acompanhamento desse contrato. Mas em relação aos débitos, questões fiscais vai ser para a gente ali mesmo, e quando chegar a gente vai estar dentro do prazo estabelecido pela Câmara, a gente vai estar atendendo, mas já é público o balanço, pode estar acessível, qualquer pessoa pode acessar lá pelo portal da transparência, não tem nenhum tipo de barreira, senha, não, é só entrar, contas anuais, contas públicas, que aí já pode ter o acesso a o balanço de 2024. Olha, é uma missão essa sua. O senhor não fica às vezes, ai meu Deus, peguei um pipinão agora. Não, é um desafio, né? É um desafio que o prefeito Abílio nos colocou e para a gente estar junto com ele nesse resgate de Cuiabá, e a gente nada tira o nosso foco. Ataques pessoais não tiram nosso foco, muito pelo contrário, vindo de quem vem, nem me preocupo, né? Preocupo se a pessoa de bem está nos criticando, aí eu tenho que ter uma atenção, e a gente está focado nisso, mas assim, o prefeito Abílio tem sido muito firme e estando com a gente em todas as missões, os secretários também entendendo esse momento de reconstrução, de sacrifício nesse momento, para a gente dar o melhor para Cuiabá em um cenário bem, bem breve. O senhor acha aí que tem um prazo assim para a conta nossa ficar verde? O que o senhor acha? Assim, olha, pela minha experiência, eu acho que se a gente for por esse caminho que a gente está indo, daqui tantos períodos a gente consegue respirar um pouquinho. O nosso foco hoje é o prazo da calamidade, que foi decretado pelo prefeito por período de 180 dias. Nosso trabalho é que, nesse prazo, a gente reorganize essa questão receita e despesa, tenha uma certa folga para os investimentos e também para o pagamento das despesas da prefeitura. Porque, como não foi deixado o recurso deixado em caixa foi mínimo, como que a gente vai pagar essas despesas, ou as despesas o passivo? Reduzindo a despesa para sobrar um pouco a receita, para ter uma disponibilidade financeira. Então, todo esse trabalho está sendo feito para que a gente, no final da calamidade que está proposto para junho, o prefeito encerra essa calamidade e a gente tem um cenário melhor aí para fornecedores, para servidores e principalmente para a população. É um sacrifício que todos nós estamos fazendo, principalmente a população, né, que a gente vê o que está sofrendo mais com a situação caótica que foi deixada pela gestão anterior, mas que a gente está fazendo esse trabalho de resgate, de reconstrução, todo liderado pelo prefeito Abílio, e a gente está bem otimista que nesse prazo a gente consegue já sair dessa calamidade e aí sim seguir o rumo, no rumo determinado pelo prefeito do crescimento de Cuiabá. Secretário, eu queria lhe agradecer por você ter vindo. O senhor é um monge de tranquilidade, tem que ser, né? Tem que ser. A gente é o perfil nosso, né? A gente está focado. Eu sou uma pessoa da área técnica, né? Nós não então, assim, eu sou uma pessoa de missão, de objetivo, então aí esse ponto a gente eu tenho comigo, né? É meu perfil e a gente vai estar trabalhando para que realmente a nossa Cuiabá volte a sorrir. Eu percebi que o senhor é muito técnico. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no governo e tem servidores do seu perfil, assim, que é muito técnico, muito concentrado em... Se tem aquele trabalho, vamos fazer aquele trabalho ali e dar o melhor, né? Eu desejo boa sorte para o senhor. A gente está torcendo para o Cuiabá, viu? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a população que está nos assistindo e dizer que assim, a gestão Abílio vai tomar todas as medidas necessárias, porque o tempo
mais curto possível a gente recupere a cidade e amplie os serviços e nossa cidade ser resgatada e voltar a sorrir, né? Que os servidores voltem a sorrir, que os fornecedores tenham uma previsibilidade, a população possa ter os serviços atendidos. E é uma missão dada pelo prefeito, que a gente está junto com ele, toda a equipe de secretário, e juntos a gente vai chegar lá. Vai sim, amém. Olha, para você que ficou com a gente até agora, obrigado pela sua audiência. Eu vou deixar aí o Instagram da Prefeitura de Cuiabá para você acompanhar a gestão do prefeito Abílio, os trabalhos do secretário de Fazenda e toda a equipe deles que estão aí empenhados em resgatar Cuiabá, em fazer com que novos fornecedores e investidores também queiram investir em Cuiabá, porque com a cidade endividada, né, gente, quem que vai vir investir aqui? Então tem que deixar tudo positivo para que tudo possa fluir. E aproveita, já segue a gente nas redes sociais e também se inscreve no nosso canal no YouTube, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau!